Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das questões mais, eu diria, transformadoras do Manual de Professores de um Curso em Milagres. A pergunta é: quando o assunto é cura, a gente está falando de uma possibilidade ou de uma certeza absoluta? Pois é, a questão central é exatamente essa. Não se a cura é algo provável ou uma esperança que a gente tem, mas se ela é um fato, garantido. É esse o convite da sexta pergunta do manual. É isso que a gente vai investigar hoje. E a resposta do curso, olha, não deixe espaço para dúvida. A cura é sempre certa. Uma afirmação tão forte assim obriga a gente a repensar tudo que a gente acha que sabe. E para entender como essa certeza funciona, primeiro a gente precisa descobrir onde é que a cura realmente acontece. Então, o primeiro ponto, e talvez o mais fundamental de todos, é que, nessa perspectiva, a cura não acontece no corpo. O verdadeiro palco, o lugar onde toda transformação acontece, é a mente. E o que esse slide mostra é um contraste radical. De um lado, a gente tem a visão do mundo, aquela que todo mundo conhece. A causa da doença vem de fora, um vírus, um acidente, e o corpo é a vítima. Do outro lado, a visão do curso mira isso de cabeça para baixo. A causa é uma decisão na mente e o corpo doente é só o efeito, a percepção disso. Aqui, o papel de vítima é totalmente abandonado e a mente é vista como a verdadeira projetora da experiência. Nesse contexto, a doença é vista como uma ilusão. Mas calma, isso não quer dizer que a dor não seja sentida. Claro que não. Significa que a sua causa é um erro de percepção. Curar, então, é simplesmente levar essa ilusão até a verdade. E na presença da verdade, bom, nenhuma ilusão consegue sobreviver. Ela simplesmente desaparece. Isso tudo nos leva a uma pergunta que não quer calar. Se a cura é certa, por que parece que ela não acontece sempre? A resposta está no obstáculo mais paradoxal de todos: o medo da própria cura. E aqui a gente entra nesse aparente paradoxo. Por que alguém teria medo de ser curado? Parece loucura, não é mesmo? Mas o que acontece é que às vezes a doença se torna uma parte tão grande da nossa identidade, de quem a gente acredita ser, que a ideia de se curar pode parecer assustadora. O processo funciona mais ou menos assim, olha só. Primeiro, a pessoa meio que adota a doença como parte da sua identidade, do seu modo de vida. Aí a cura passa a ser vista como uma ameaça a essa identidade, então como um mecanismo de proteção. A própria mente adia a manifestação da cura. Ela fica ali em espera. A cura aguarda o momento em que possa ser bem-vinda, em que seja seguro aceitá-la como uma bênção e não como uma maldição. Certo. Se o obstáculo está na mente de quem recebe, qual é então a função de quem oferece a cura? Do chamado professor de Deus? O papel dele é realmente curar o outro? Vamos entender qual é a sua verdadeira função. E aqui está a grande virada de chave. A responsabilidade do professor não é forçar um resultado lá fora, no mundo. O trabalho é inteiramente interno. Ele não é o autor da cura, mas sim o canal através do qual uma nova percepção pode fluir. O ponto crucial é que o processo é simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. Primeiro, o professor aceita a correção para a sua própria mente, o que o curso chama de expiação. Em seguida, ele oferece essa cura livremente sem nenhum apego ao resultado. E por fim, ele confia que a dádiva foi recebida, não importa o que as aparências estejam mostrando. E essa citação, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. O professor simplesmente oferece e confia, sem qualquer julgamento sobre o tempo ou a forma como a cura vai se manifestar. Isso é o que se chama de fidelidade total ao processo. Mas vamos ser sinceros, como é que se mantém essa confiança cega no resultado? Para isso, a gente precisa entender um conceito que opera totalmente fora do tempo como a gente conhece: a casa do tesouro de Deus. Pensa nisso aqui. Imagina que existe uma espécie de cofre divino. A ideia é que cada ato de cura, cada pensamento de amor que é oferecido é depositado ali, na mesma hora. Nada se perde. A dádiva está lá, guardada e segura, tanto para quem deu quanto para quem um dia estará pronto para recebê-la. E essa imagem ilustra brilhantemente como isso funciona fora do nosso tempo. O ato de dar e o ato de receber a cura acontece no mesmíssimo instante santo, lá nesse tesouro. É só aqui, no tempo linear, que a manifestação física pode esperar pelo momento certo, aquele momento em que o medo vai embora e a mente está finalmente pronta.
Agora, vamos juntar todas essas peças com um conceito que remove qualquer dúvida que possa ter sobrado sobre o resultado: o intercâmbio santo. No fim das contas, a cura não é uma transação entre dois seres separados. É um intercâmbio de Deus para si mesmo, onde o professor é só um mensageiro. É um ato de união completa, não de separação. E essa pergunta retórica é o arremate final. Pensa bem, se a dádiva é de Deus para Deus, nessa troca sagrada onde não existe separação, como é que alguém poderia receber menos do que tudo? É impossível. Isso tira todo o peso, toda a dúvida do processo. A conclusão, portanto, se torna inevitável. A cura já está completa. O trabalho já foi feito. Isso muda o foco de esperar por um evento futuro, para, em vez disso, reconhecer uma realidade que já está presente aqui e agora. E é com essa reflexão que a gente termina. E se, apesar de qualquer sintoma que ainda possa existir, a cura já foi recebida, naquele exato instante em que foi oferecida? E se a única coisa que falta é a nossa disposição para finalmente enxergá-la? É essa confiança que transforma a cura de uma simples possibilidade em uma certeza absoluta.